Olá, alunos, estamos de volta com a nossa aula de fé. Hoje é a lição número 4. O título da nossa lição é A Fé Individual. O nosso texto básico está em Mateus 9, 22, que diz assim: E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Esse texto está fazendo referência àquela mulher do fluxo de sangue que sofria há 12 anos, né? E ela disse: Hoje eu vou ficar curada. Jesus vai passar por aqui, eu vou enfrentar a multidão e vou tocar nas suas vestes. E assim ela fez. Quando ela tocou nas vestes de Jesus, ela sentiu que o fluxo de sangue tinha saído, né? Ela foi curada. Aí Jesus disse assim: Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Ou, no caso, te curou, né? A fé é individual. A fé, de um modo geral, é algo individual e intransferível. A fé dos nossos parentes não pode nos salvar e nem pode manifestar as bênçãos de Deus em nossa vida. No caso da salvação, cada pessoa individualmente tem que crer em Jesus Cristo. Então eu não posso crer por meu filho, eu não posso crer por minha esposa. A fé é individual nesse caso, né? Romanos 14, 22 diz assim: Mas guarde entre você mesmo e Deus o que você crê a respeito desse assunto. Ou seja, tem algum assunto específico que é entre você e Deus. Outro versículo em Mateus 9, 22, que eu já falei, né? Apenas quero evidenciar, né, que aquela mulher, ela teve uma fé, ela teve uma fé assim, segura que Jesus a curaria. E ela seguiu para aquele local onde Jesus estava passando, né? E ela tocou em Jesus. Então foi um ato individual também dela, né? Lucas 18, 41 a 42, assim: Então Jesus disse ao cego: O que é que você quer que eu faça? Respondeu ele: Senhor, eu quero ver de novo. Então Jesus disse: Enxerga agora, você está curado porque teve fé. Então, mais um caso aí de fé individual, né? E nós temos que especificar aquilo que queremos diante de Deus. Jesus pergunta: o que é que você quer? A necessidade maior dele era enxergar. Então ele disse: eu quero ver. Ou então você pode dizer assim: eu quero um emprego, eu quero uma casa, eu quero um carro. E você tem que manifestar a sua fé, né? E cuidar para que aquilo aconteça. Trabalhar muito, juntar dinheiro, né? E ter o propósito, aquele propósito, aquele objetivo que você quer. Jesus disse que nós podíamos pedir qualquer coisa em seu nome, que Deus o faria, né? O Pai o faria, né? Em algumas exceções, a fé de alguém pode ser exercida em favor de outro. Pais que exercem fé por um filho que ainda seja dependente dele. Tem um versículo aqui, em Marcos 5, 22 a 23, que diz assim: Eis que chegou um dos principais da sinagoga por nome Jairo, e vendo-o, postou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à morte. Rogo-te que venha e lhe imponha as mãos para que sare e viva. Então aqui é o caso de um daqueles principais da sinagoga, né? O nome dele era Jairo. E ele rogou a Jesus pela sua filha, que estava terrivelmente doente, à beira da morte. E Jesus então curou aquela menina. Um senhor também que exerceu a sua fé por um servo. No caso aí o centurião. Centurião
é um homem que comanda 100 soldados. Então, aquele servo era submisso àquele centurião. Era humilde, submisso, obediente. Então, no caso aí, o Senhor também pode pedir por um servo, um empregado seu, né? E ele intercedeu por aquele empregado e ele disse para Jesus: Senhor, manda apenas uma ordem, o meu criado será curado. E assim Jesus fez. Tal hora, Jesus mandou a ordem de cura. E quando eles chegaram na casa daquele enfermo, ele até perguntou que hora ele se sentiu bem, se sentiu curado. Aí falou, tal hora, a mesma hora que Jesus falou, comandou, imediatamente aquele enfermo ficou curado, né? Também tem a oração em concordância, né? Quando duas ou mais pessoas oram em concordância, né? Por um determinado assunto. Então, uma oração concordante é uma pessoa que eleva a Deus em oração alta apenas 1 hora e os demais, 2 ou 3 ou mais, ou 20, não importa. Aí concordam com aquelas palavras que foram ditas diante de Deus, né? E todos fecham aquela oração dizendo amém. O versículo diz assim, realçando mais. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito. Porque meu Pai que está nos céus responderá. Onde se origina a fé? A fé vem de Deus. Jesus falou em Romanos 12:12, né? 12:2 diz assim, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Quer dizer, Paulo falou em Romanos 12:2. Então ele está afirmando que a fé vem de Deus, porque Jesus, nosso Deus, é Deus pré-existente. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Jesus é o autor e consumador da fé. A fé vem de Deus. A fé é o único meio de nos comunicarmos com Deus, o meio de recebermos qualquer coisa dele. E é o único meio de poder agradá-lo. Está escrito em Hebreus 11, onde fala da fé. É uma galeria de fé, de homens de Deus que viveram pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz lá o texto, né? E é necessário que aquele que se aproxima de Deus tenha fé e esteja ciente que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então, uma pessoa que se aproxima de Deus sem fé, ele não agrada a Deus e Deus não ouve, porque a fé é a chave da vitória, a fé é a senha, né? Que nós tocamos em Deus. Todos recebem uma medida de fé. Cabe a cada uma pessoa multiplicar a sua fé. Como é que ele pode multiplicar a sua fé? Exercendo a sua fé. Exercendo por si mesmo, pelos enfermos, para a sua prosperidade, né? E viver de acordo com a sua fé, com o seu pedido. Todo aquele que nasceu de Deus recebeu uma medida de fé. Diz o texto, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, cada um tem a sua fé e a medida, todos nós recebemos uma medida. A medida é a mesma para todos renascidos em Cristo. Cabe a cada um avançar em fé, fazer a fé crescer. Como vem a fé? Vem pelo ouvir ou receber a palavra de Cristo. É uma disposição de inclinar-se para o que está sendo proclamado da palavra de Deus. A pessoa precisa meditar atentamente na palavra de Deus
e ouvir atentamente alguém falando a respeito da palavra de Deus. É a palavra de Deus que o Espírito Santo usa para despertar fé naqueles que estão dando atenção à Bíblia. Nasce um desejo grande em querer conhecer mais profundamente o que se está falando da Bíblia. Então a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Uma pessoa surda pode ter fé através do auxílio dos demais sentidos, que ajudam a assimilar o que a palavra diz. Ou seja, ele entende a linguagem de sinais. Um coração fechado não recebe fé, pois precisamos ouvir, compreender e aceitar a palavra de Deus. Então, uma pessoa que não está atenta, ela não pode ter fé, porque ela não vai entender, porque ela não parou e não prestou atenção ao que se está falando. Então, quem fala muito, que na hora da pregação não recebe de Deus favor algum, porque não está tendo a devida atenção. Que você possa continuar agindo com fé. Um abraço.